Em meio à neve e à escuridão, uma mulher caminha à beira da morte com 3 bebés recém-nascidos, apertados contra o peito, seu lar convertido em cinzas, seu passado estilhaçado em pedaços. Ela não imagina que está prestes a encontrar o homem que todos chamam de Sol Vermelho, um temido cacique Apache, cujo destino se unirá ao seu de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. Que segredos se revelarão sob a tempestade? Até onde uma mulher chegará para proteger o que mais ama, quando o dever e o desejo se tornam inimigos irreconciliáveis? Diga-me, de onde ouve esta história e conte-me. Acredita que o amor verdadeiro pode vencer todas as barreiras? Novo México, Estados Unidos, inverno de 1861. O vento soprava com fúria do norte, arrastando consigo o cheiro a fumo, sangue e madeira calcinada. A fazenda dos Arriaga, erguida entre o pó vermelho do planalto e os arbustos endurecidos pelo sol, ardia como uma tocha na penumbra. As telhas estalavam uma a uma, o estábulo desabava com estrondo e os gritos dos poucos serviçais que não haviam fugido misturavam-se às vozes brutais dos soldados confederados, ébrios de pólvora e saque. Sofia, envolta no camisão que mal cobria seu corpo exausto pelo parto recente, segurava contra o peito os seus 3 filhos, Jacinto, Mateu e Maria del Pilar. Mal tinham alguns dias de nascidos. Seus rostos, diminutos e avermelhados pelo frio, tremiam de fome sob as mantas apressadas que ela mesma havia rasgado de uma cortina. Seu ventre ainda doía, uma dor lancinante que se misturava à exaustão. Sua pele ardia com febre, mas não havia tempo para pensar na dor, apenas em correr. Correu descalça, tropeçando sobre as pedras afiadas do caminho de terra, com os pulmões feridos pelo fumo denso que ainda pairava no ar. Um disparo silvou perto de seu ouvido, um lembrete cruel da perseguição. Não olhou para trás, não podia olhar. Se o fizesse, talvez não tivesse forças para seguir em frente, para continuar a luta pela vida. A voz de seu esposo morto, Dom Leon Arriaga, retumbava ainda em sua memória. Uma voz dura, ausente, que jamais a teria protegido, que nunca lhe ofereceu consolo. Agora estava sozinha, completamente desamparada, com a vida de 3 criaturas pendurada em seus braços como asas quebradas, frágeis e dependentes dela. O deserto não teve compaixão. O sol do dia, quando aparecia, abraçava sem clemência, queimando sua pele já castigada. E pelas noites, o frio lhe mordia os ossos, um frio que parecia penetrar até a alma. Caminhou durante 3 jornadas, dias e noites sem descanso, bebendo água de poças lamacentas, alimentando os filhos com o pouco que seu corpo podia oferecer-lhes. Cada gota de leite um sacrifício. A pele de seus pés rachou, seus lábios se abriram em feridas dolorosas. Um criado a quem acreditou fiel lhe arrebatou a única bolsa de pão que levava consigo e fugiu com um sorriso covarde, enquanto ela suplicava por seus filhos, por um pedaço de alimento. Deus te amaldiçoe, murmurou Sofia, mas sua voz não tinha força nem para amaldiçoar. Apenas um sussurro de desespero. Ao 4º dia, as nuvens começaram a fechar-se sobre o horizonte. Um véu branco desceu lentamente sobre as colinas, anunciando a chegada de algo mais implacável. A neve, como uma promessa de morte, começou a cair. Primeiro em flocos suaves, quase carinhosos, depois em rajadas cada vez mais densas, cobrindo tudo de branco. Sofia internou-se entre os arbustos ressecados, buscando qualquer abrigo, cobrindo os bebés com seu corpo, tentando protegê-los do frio cortante. O ar tornava-se mais espesso a cada lufada. Sua respiração era um gemido entrecortado, um som de dor e exaustão. O mundo parecia desaparecer sob o manto branco e gelado, transformado em uma tumba silenciosa. Ajoelhou-se junto a uma árvore morta, abraçando os filhos como se pudesse fundir-se com eles, tornar-se um só corpo para resistir ao fim. Não me leves a mim sem eles, sussurrou para o alto, para um céu que já não via. Mas já não havia céu nem estrelas, apenas o silêncio gélido de um deserto transformado em tumba. Seus olhos pesavam, seus pálpebras caíram, o tremor de seu corpo cessou. Os trigêmeos, envoltos nos dobras do rebozo, choravam debilmente, como se também compreendessem que o fim se aproximava.
que a vida estava a esvair-se. Foi então que se ouviu o estalido de passos na neve. Desde uma elevação próxima, Akinai observou o vulto imóvel no meio do claro. Tinha o rosto coberto por um manto de pele de veado e uma capa grossa protegia-lhe os ombros do gelo cortante. Seus olhos, escuros como a pedra vulcânica, não expressavam surpresa nem piedade, apenas cautela, a vigilância de um predador. Aproximou-se com a cautela do caçador, cada passo medido e silencioso. Ao afastar a manta congelada, encontrou o rosto da mulher, jovem, pálido, coberto de geada, os lábios azuis, as pestanas úmidas, a sangue manchava a orla do vestido. Sob ela, 3 criaturas tremiam com fraqueza, suas mãos diminutas fechando-se em punhos contra o frio implacável. Akinai recuou um passo. Um estremecimento invisível percorreu sua espinha. Uma imagem lhe atingiu a memória com a força de uma lança, uma lembrança dolorosa. Sua esposa moribunda sob uma fogueira acesa por soldados hispânicos. Sua filha recém-nascida, com o pescoço inclinado em um cesto, sem vida. Aquilo não era uma visão. Era um espelho cruel que regressava do passado, um fantasma que o assombrava. Podia dar meia volta, podia deixá-los morrer. Seu povo jamais lhe reprovaria ter escolhido a indiferença, a autopreservação. Mas os olhos de um dos bebés se abriram e o olharam não com medo nem com rancor, apenas com a inocência de quem ainda não conhece o mundo. Um olhar que o tocou profundamente. Akinai desembainhou seu cutelo, rasgou parte de seu manto, envolveu as crianças com precisão, com movimentos firmes e rápidos. Depois, ergueu a mulher em seus braços. Estava tão leve que parecia feita de cinza. Seu corpo ardia, murmurava frases sem sentido. Seu cabelo colado à testa cheirava a fumo e leite seco, uma mistura de vida e morte. Caminharam durante horas pelo bosque nevado, a neve caindo incessantemente. Atrás dele, seus homens aguardavam com expressões severas, questionando sua decisão. Um deles ergueu a voz. "Por que carregas uma morta?" Akinai não respondeu. Seguiu caminhando. A cicatriz vermelha que cruzava sua testa marcava-se ainda mais sob a nevasca, como uma ferida viva, como uma promessa de guerra, de um conflito iminente. Essa noite, em meio ao gelo e à rejeição, uma mulher estranha foi levada ao coração de um povo que não a queria. E sem saber, nos braços do homem mais temido dessas terras, seu destino começava a reescrever-se, um novo capítulo de sua vida. O murmúrio do vento colava-se entre as costuras de couro da tenda, arrastando consigo o aroma penetrante do fumo de pinho, um cheiro que se tornaria familiar. Ao despertar, Sofia não soube se ainda estava viva. Sentia o corpo pesado, como se não lhe pertencesse, e os olhos ardiam ao tentar abrir-se. Uma luz avermelhada, trêmula, piscava perto de seu rosto, projetando sombras longas nas paredes de pele curtida. Um cenário estranho e desconhecido. Não recordava como havia chegado ali. Tentou levantar-se, mas uma dor aguda no flanco a obrigou a recostar-se novamente. A fraqueza a dominava. Só então escutou os sons. Um leve estalido de madeira, passos suaves sobre a terra endurecida, o estertor leve de uma criatura respirando junto a ela. Baixou a vista com esforço e viu, envolto em um pedaço de manta apache, o rosto adormecido de um de seus filhos. A pele morena do menino contrastava com o pano terroso. Estava vivo. Aquele simples fato lhe pareceu um milagre, uma prova de que a vida ainda existia. Seus lábios secos pronunciaram um nome apenas audível: Jacinto. Mas o menino não reagiu. Tampouco Mateu nem Pilar, a quem divisou um pouco mais além, envoltos com torpeza, deitados sobre peles quentes, pequenos e frágeis. Ao seu lado, uma vasilha fumegante desprendia um cheiro estranho, mistura de ervas amargas e algo que não soube nomear. Tentou levantar a mão, mas seu braço tremia incontrolavelmente. Sentia-se flutuar em um mar espesso, morno, como se seu sangue se movesse com lentidão dentro dela. Nesse instante, a entrada da tenda abriu-se. Uma figura imponente recortou-se contra a luz exterior. Era um homem alto, de ombros largos, envolto em uma capa de pele. Tinha o cabelo comprido, preso com uma fita de couro, e o rosto severo, marcado pela vida. Seus olhos escuros pousaram primeiro nas crianças, depois nela. Aquele homem não emitiu palavra alguma.
Limitou-se a acenar para o interior. Atrás dele, outra pessoa entrou. Uma mulher anciã de rosto enrugado como casca seca, com o cabelo branco trançado e adornado com conchas, uma figura de sabedoria ancestral. A anciã aproximou-se com passo firme, pegou a vasilha, agitou-a com uma colher de osso e soprou sobre a superfície. Depois, sem dizer uma palavra, colocou a infusão em frente a Sofia e fez um gesto para que bebesse. Ela quis falar, mas sua língua era um nó, incapaz de formar palavras. "Onde estou?" sussurrou. A anciã não respondeu, apenas apontou para a infusão. Sofia entendeu. Levou a chávena aos lábios com dificuldade. O sabor era amargo, penetrante, quase insuportável, mas o calor desceu por sua garganta como um consolo e sentiu pela primeira vez em dias que o corpo deixava de resistir ao mundo, que podia finalmente relaxar. Quando a anciã saiu, o homem a seguiu. Antes de desaparecer, virou-se um instante. Em seus olhos havia algo mais que severidade. Havia interrogação, desconfiança e uma sombra que Sofia ainda não sabia nomear. Um mistério. Durante os dias seguintes, o mundo se tornou um ciclo de luz difusa, sussurros em língua desconhecida, passos que iam e vinham fora da tenda. Sofia mal compreendia o que ocorria ao seu redor. Uma mulher jovem, sempre em silêncio, trazia uma tigela com papas pelas manhãs. Outra, de rosto áspero, trocava as mantas das crianças. Ninguém lhe falava, ninguém a olhava diretamente. As poucas vezes que tentou levantar-se, a curandeira a obrigou a voltar a deitar-se. Aplicava-lhe panos úmidos sobre a testa, dava-lhe de beber infusões e mascava raízes antes de colocar o sumo em sua boca. Era um cuidado sem ternura, sem palavras, mas constante, um cuidado que a mantinha viva. Pouco a pouco, Sofia recuperou algo de força. Aprendeu que a anciã se chamava Ulisha, que o homem que a havia trazido se chamava Akinai, que os demais não a queriam ali. Meio-dia escutou vozes alteradas fora da tenda. Eram homens, discutiam em Apache, não entendia o conteúdo, mas sim o tom. Estavam furiosos. Um deles mencionou seu nome pronunciado com sotaque desajeitado, Sofia, e algo dentro dela gelou, um pressentimento. Ulisha, que moía ervas junto ao fogo, não ergueu a vista, mas suas mãos se enrijeceram, um sinal de alerta. Essa noite, Akinai entrou na tenda com passos firmes. Sofia o olhou sem saber se devia agradecer, temer ou calar. Ele agachou-se junto às crianças, observou-os em silêncio. Um deles, Mateu, dormia agitado, com febre. Sua respiração era curta, entrecortada. "Está a arder", disse Sofia, apontando para o menino com desespero. "Precisa de ajuda. Não sei o que fazer." Akinai a olhou fixamente. Seu rosto não mostrou emoção, mas seus olhos se estreitaram apenas. Levantou-se sem dizer nada. Saiu da tenda. Passaram horas. A febre de Mateu piorava. Ulisha fez o que pôde, mas o menino não respondia. Sofia chorou em silêncio, temendo perder um de seus filhos sem poder sequer nomear o que o afligia. Abraçou-se aos três, murmurando orações antigas que aprendeu quando criança, rezas sem força que mal roçavam seus lábios partidos. Ao amanhecer, Akinai regressou. Tinha o cabelo úmido de geada e as botas cobertas de lama. Em suas mãos trazia uma bolsa de pele atada com cordões. Sem mediar palavra, entregou-a a Ulisha. A anciã abriu-a com urgência. Dentro havia raízes frescas, um punhado de folhas verdes e um pó avermelhado. Ingredientes raros, difíceis de encontrar nessa estação. Sofia compreendeu nesse momento. Ele havia saído em plena noite na tempestade, apenas para buscar aquilo que seu povo não lhe daria. Havia feito por um menino que não era seu, por um filho de uma mulher estrangeira. Seu peito encheu-se de algo que não soube explicar. Não era gratidão, era outra coisa, mais profunda, mais perigosa. Durante os dias seguintes, Mateu melhorou. A febre cedeu. A cor voltou às suas bochechas. Os outros crianças riam entre as mantas, fazendo sons suaves, de alívio. Sofia começou a mover-se com mais segurança, ajudando Ulisha com o fogo, lavando a roupa de seus filhos com água gelada. Observava com atenção cada gesto, cada palavra, tentando entender. O acampamento era pequeno, mas vivo. Homens de rostos pintados, mulheres de tranças longas, anciãos sentados junto ao fogo,
Crianças correndo descalças. Todos a olhavam com receio, ninguém a cumprimentava, mas tampouco a expulsavam por enquanto. Se você está gostando desta jornada de superação e amor em meio ao deserto, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Uma tarde, escutou uma conversa entre dois guerreiros jovens. Um deles apontava para sua tenda. Embora falassem em Apache, compreendeu o essencial. Mencionavam os texanos, armas, intercâmbio. Um deles esboçou um sorriso. O outro assentiu. O medo subiu por sua garganta como um veneno. Ao cair da noite, Akinai a encontrou de pé fora da tenda com o rebozo cobrindo-lhe os ombros, as crianças adormecidas lá dentro. Ela o olhou com os olhos grandes, cheios de lágrimas que não caíam. Não deixe que me levem, sussurrou. Por favor, eu lhe rogo. Ele não respondeu, mas tampouco se afastou. Observou-a por longo tempo como se buscasse dentro dela algo que ainda não entendia. Depois, sem dizer nada, virou-se e desapareceu entre as sombras. Essa noite o vento voltou a soprar com força sobre as tendas, mas dentro, junto ao calor do fogo, Sofia soube que ainda não era tempo de morrer. Embora a terra a seus pés fosse inimiga, embora os rostos que a rodeavam não a quisessem ali, havia uma única coisa que não podiam arrebatar-lhe: a vontade de proteger seus filhos, embora tivesse que fazê-lo sozinha, embora o preço fosse sua própria alma. As primeiras neves haviam derretido e o ar começava a carregar-se com o perfume das plantas adormecidas sob a terra. O acampamento recobrava seu movimento habitual, embora a tensão ainda se percebesse. Sutil, como um fio tenso que não se vê, mas queima. Sofia o sentia na forma em que algumas mulheres baixavam o olhar ao cruzar-se com ela, ou nos murmúrios que se silenciavam justo quando passava. Ninguém a tocava. Ninguém a insultava. Mas o desprezo flutuava como o fumo das fogueiras, invisível, mas presente. Mas Sofia, no entanto, havia aprendido a mover-se em silêncio. Cada manhã saía com o rebozo apertado ao corpo, as crianças seguras em seus braços, e aproximava-se do riacho para lavar as roupas manchadas. Seus dedos, ainda sensíveis pelo frio, esfregavam as peças com uma dignidade serena. Não se queixava, não chorava. Enquanto as demais trabalhavam juntas, ela o fazia sozinha. E ainda assim, cada movimento seu era firme, preciso. Havia em sua postura uma força que não pedia permissão, mas tampouco desafiava. Desde longe, Akinai a observava. Não era a intenção sua segui-la com o olhar. Simplesmente acontecia. Seus olhos a buscavam entre as árvores, entre os corpos das tendas, entre os murmúrios do conselho. Havia inclinar-se para recolher lenha, amamentar as crianças junto ao fogo, costurar as bainhas de sua única saia com um fio improvisado. Não havia altivez nela, mas sim uma inteireza que lhe lembrava os álamos. Altos, delgados, sempre erguidos, embora o vento os açoitasse com fúria. Não falavam, mal se cruzavam algumas vezes, e quando o faziam bastava um gesto leve, um assentimento quase imperceptível. Não necessitavam palavras. Entre ambos começava a nascer algo que não tinha nome, algo que se deslizava sob a pele como um murmúrio antigo. Uma tarde, enquanto Sofia pendurava as mantas em uma corda improvisada entre duas ramas, escutou um relincho seco. Virou-se e o viu. Akinai acariciava o lombo de seu cavalo, um animal robusto de pelagem escura com uma mancha branca sobre o peito. A besta bufava enquanto ele revisava suas patas, murmurando algo em voz baixa com uma doçura que contrastava com seu rosto talhado em pedra. Sofia o olhou sem se dar conta. Ele levantou a vista. Seus olhos se encontraram. Ela baixou os seus de imediato, o coração batendo com força no peito, mas não se moveu e ele tampouco. Foi então quando uma sombra desceu sobre o acampamento. Tuíra regressou com o vento do oeste. Chegou a cavalo vestida com uma túnica de guerra, adornada com plumas negras e contas talhadas à mão. Era alta, de rosto anguloso e olhar feroz. Seus passos eram seguros e sua presença impossível de ignorar. Não foi preciso que falasse. Bastou sua entrada para que todos compreendessem que algo havia mudado. Tuíra era filha de um dos chefes mais antigos do clã e havia sido durante anos a companheira escolhida para Akinai. Ninguém o havia dito com palavras, mas era um facto aceite por todos. Sua desaparição repentina durante uma caçada, tempo atrás,
Deixou um vazio difícil de preencher. Agora voltava sem avisar, com a testa alta e o orgulho intacto. Quando seus olhos pousaram sobre Sofia, não houve surpresa, apenas um frio reconhecimento, como se já tivesse ouvido tudo o necessário. Aproximou-se de Akhinai sem hesitar. Falaram à parte em voz baixa. Depois dirigiu-se ao conselho tribal e naquela mesma noite pediu com palavras duras e tom firme que a mulher branca fosse expulsa do acampamento. Sofia não entendeu as palavras exatas, mas o silêncio posterior lhe bastou. Ninguém a olhava, ninguém a defendia. Só Akhinai permanecia de pé com os braços cruzados e o olhar fixo nas chamas. A tensão cresceu durante os dias seguintes. Alguns homens mostravam-se de acordo com Tuíra, embora não o dissessem abertamente. As mulheres, divididas entre a lealdade e a prudência, evitavam Sofia mais do que nunca. As crianças deixavam de se aproximar. Inclusive Ulisha, a curandeira, reduziu suas palavras a gestos. Mas Sofia não se quebrou. Cada vez que saía para recolher água, o fazia com a cabeça erguida. Cada vez que um de seus filhos chorava, o consolava com canções antigas aprendidas em sua infância. Cada vez que sentia que o mundo a rejeitava, agarrava-se ao calor desses pequenos corpos que havia trazido ao mundo, recordando-se que ainda estava viva, que ainda tinha algo a proteger. Uma manhã, enquanto recolhia ramos secos nos arredores do bosque, escutou passos atrás dela. Não se virou. Sabia quem era. O aroma das folhas secas misturou-se com o perfume intenso das plantas que Tuíra usava para trançar seu cabelo. A mulher deteve-se a poucos passos, e sua voz, quando falou, foi como uma adaga envolta em seda. Nenhuma mulher branca será aceite como igual. Sofia engoliu em seco. Não respondeu. Não importa quantas vezes olhes com humildade, nem quantas mantas laves como se fosses uma de nós. Não o és, nunca o serás. Não busco ser aceite, murmurou Sofia sem se virar. Só quero que meus filhos vivam. Tuíra aproximou-se um passo mais. A brisa agitou sua túnica. O sol descia lentamente entre as ramas, tingindo o ar de tons acobreados. Não é só por ti, é por ele, disse com dureza. Akhinai não vê com clareza quando estás perto. O distrais, o debilitas, e isso nos põe em perigo a todos. Sofia apertou os lábios. Apertou também os punhos, contendo algo que se agitava em seu peito como um rio furioso. Não ia permitir que a ferissem com palavras, mas tampouco ia entregar sua dignidade em troca de silêncio. Se o distraio é assunto dele, não meu, respondeu com voz firme. Tuíra a olhou por longo tempo, depois virou sobre seus calcanhares e afastou-se, deixando para trás uma esteira de ressentimento e ameaça. Essa noite, enquanto alimentava seus filhos junto ao fogo, Sofia não pôde evitar levantar a vista. Akhinai estava perto, falando com um ancião. Quando sentiu seu olhar, virou lentamente o rosto para ela. Foi só um instante, um cruzar de olhares fugaz. Mas, nesse breve encontro, Sofia sentiu algo que nunca havia sentido antes, que não estava sozinha. Aquele homem tão distante e calado havia cruzado uma linha invisível ao caminhar para ela em meio à neve. E embora não o soubesse, embora não o admitisse ainda, cada passo que dava desde então estava marcado pelo eco dessa decisão. Os murmúrios cresciam ao seu redor como erva selvagem, mas sob sua pele algo novo também florescia. E essa noite, ao agasalhar seus filhos e fechar os olhos, Sofia compreendeu que havia entrado em uma guerra silenciosa, uma guerra sem armas, uma guerra de olhares, de sussurros, de corações que batiam mais forte do que se atreviam a dizer. Se você está envolvido nesta história de amor e luta, deixe um comentário com a palavra resistência, para nos mostrar que você está conosco. A noite havia caído sobre o acampamento com uma espessura densa, como se o céu tivesse decidido guardar suas estrelas em silêncio. As fogueiras ardiam entre as tendas, projetando sombras flutuantes sobre os corpos que se moviam em círculo, uns em torno do fogo, outros em torno do destino de uma mulher que não compreendia as palavras que pendiam sobre sua cabeça. Sofia permanecia sentada junto a Ulisha com o coração apertado e os olhos fixos nas figuras que discutiam do outro lado do claro. Não entendia o que diziam, mas sim o tom. Cada frase lançada por Tuíra era uma lança invisível. Cada réplica de Akhinai, um escudo que não pedia glória, mas resistia com firmeza. Havia aprendido no pouco tempo que levava ali a ler os silêncios,
a escutar o que não se dizia, os olhares esquivos, os braços cruzados, os cochichos abafados quando ela passava com seus filhos nos braços. Agora esses mesmos olhos ardiam com uma mistura de julgamento e desconfiança. Só Akinai permanecia de pé, firme, sem desviar o olhar de quem o rodeava. Sofia não sabia o que havia dito em sua defesa. Só sentiu no murmúrio do vento que sua permanência ali pendia de um fio. Se aquele fio se cortasse, não haveria perdão, não haveria lar, não haveria amanhã para seus filhos. Quando a discussão terminou, Ulisha se levantou e a tocou levemente no ombro. Foi um gesto tão leve como uma carícia. A anciã não disse nada, mas Sofia soube que por essa noite seguiria respirando junto a seus pequenos. O conselho se dispersou com lentidão. Alguns homens se afastaram sem se virar. Tuíra permaneceu uns instantes mais, observando-a de longe. Depois virou com a rigidez de quem promete vingança sem palavras. O ar que deixou para trás tinha sabor a cinza. Na manhã seguinte, o acampamento despertou com sua rotina habitual. A vida não se detinha pelo destino de uma só mulher. Embora essa mulher sentisse que o chão sob seus pés havia se tornado mais frágil. Sofia saiu cedo para buscar água. O leito do riacho era estreito, mas suficiente. Ajoelhou-se e lavou o rosto com mãos trêmulas. O frio penetrou até os ossos, mas a obrigou a sentir que ainda estava ali, ainda estava viva. Durante essa jornada algo começou a mudar. Pequenos gestos, apenas perceptíveis. Uma anciã lhe ofereceu uma tigela de milho sem olhá-la nos olhos. Um menino deixou cair sua bola de pano perto dela e não fugiu ao pegá-la. Ulisha, ao preparar sua mistura de ervas, murmurou uma palavra em sua língua e a repetiu 2 vezes, tocando o peito. Coração, supôs Sofia. Tia, talvez. Não importava, a intenção era clara. Ensinar. Os dias seguintes foram iguais e distintos. Ulisha começou a apontar objetos com o dedo, nomeando-os devagar. Depois apontava o mesmo objeto nas mãos de Sofia. Uma pedra, uma tigela, uma manta, uma flor seca. Cada palavra nova gravava-se em sua mente com a precisão de uma oração. Ulisha também lhe ensinava canções de ninar, suaves e rítmicas, que repetia enquanto trançava seu cabelo, ou costurava novas mantas para os pequenos. Os sons eram difíceis a princípio, mas Sofia repetia com empenho, mesmo quando errava. Aprender era sua única arma. Com o passar dos dias, costurou mantas junto às demais. Embora em silêncio, aprendeu a reconhecer os gestos de desaprovação, mas também os de aceitação discreta. Um assentimento leve, um olhar que já não se desviava com desprezo. Seus filhos eram seu refúgio. Vê-los dormir, vê-los sorrir entre os dobras de lã tecida, dava-lhe força. O choro de Pilar, o suspiro de Jacinto, o bocejo de Matel eram os ritmos de sua alma. Uma noite, depois de um dia especialmente esgotador, Sofia regressou sozinha ao claro, onde os ramos secos eram armazenados para as fogueiras. Levava consigo uma pequena bolsa de linho que havia conservado junto ao peito desde sua fuga. Abriu-a com mãos trêmulas. Dentro estava a medalha de sua mãe. Uma virgem do Carmo de prata, gasta pelo tempo, com as letras borradas e a superfície riscada pelas pedras do caminho. Contemplou-a longamente sob a luz débil da lua. Pensou em sua mãe, em sua infância, no altar da fazenda, onde cada domingo se ajoelhava com obediência. Na mulher que havia sido antes do fogo, antes do frio, antes de cruzar o umbral de um mundo que a rejeitava e a transformava ao mesmo tempo. Cavou um pequeno buraco entre as pedras sob a árvore mais próxima. Colocou ali a medalha com delicadeza. Não chorou, só sussurrou. Nada do que era me pertence já. Cobriu a medalha com terra e ramos. Ao levantar-se, viu que não estava sozinha. A poucos passos, Akinai a observava em silêncio. Não havia ruído em seus passos, só a brisa noturna e o estalido leve das folhas. Sofia o olhou com os olhos abertos, mas sem sobressalto. Ele não se aproximou, tampouco perguntou. Só ergueu uma mão lentamente e tirou de seu cinto um objeto pequeno envolto em pele. Entregou-o sem palavras. Ela estendeu as mãos. Era um cutelo, não grande, não de guerra, mas bem afiado, com o cabo adornado por um pequeno nó de contas escuras. Sofia o segurou sem compreender. Para ti, disse ele em espanhol quebrado. Ela franziu a testa. Por quê? Akinai baixou o olhar apenas.
como se o peso da resposta não coubesse em sua língua. Depois levantou os olhos e disse em voz baixa: "Se alguém toca..." Não disse mais. Não era preciso. Sofia assentiu, fechou os dedos sobre o cabo com suavidade. O metal estava frio, mas em seu peito acendeu-se algo cálido. Não era gratidão, era algo mais profundo. Algo que ficava mesmo quando o gesto havia terminado. Essa noite, ao recostar-se junto a seus filhos, Sofia manteve o cutelo sob a manta. Não por medo, mas porque algo nela necessitava recordar que já não era só uma sobrevivente. Havia dado um passo mais. Havia traçado uma linha. Um laço invisível começava a tecer-se entre seu mundo e o daquele homem silencioso, que não prometia nada, mas oferecia atos mais valentes que qualquer juramento. Lá fora, a noite suspirava sobre o acampamento. As estrelas, escondidas atrás de um véu de nuvens, pareciam escutar o que ninguém dizia. Sofia fechou os olhos. Pela primeira vez desde sua chegada, o sono veio sem medo, e em seus lábios um nome que não se atrevia a pronunciar em voz alta, mas que já habitava em seu peito como uma raiz suave e tenaz. O calor regressava lentamente à terra, como se o inverno desse seu último alento em um suspiro indeciso. As ramas começavam a cobrir-se de brotos tímidos, e os riachos, antes adormecidos sob a geada, murmuravam de novo entre as pedras. O acampamento cheirava a fumo doce, a raízes cozidas, a couro secando ao sol. A vida se reacomodava em sua rotina. Aquele dia não trazia consigo sinais de perigo, mas Sofia sentiu um arrepio quando o murmúrio dos sentinelas rompeu a calma. A palavra forasteiro repetiu-se de tenda em tenda. Homens com arcos às costas e lanças ao punho aproximavam-se com passos sigilosos ao claro central, onde um cavaleiro solitário aguardava sob o olhar desconfiado dos guerreiros. Vinha montado em um cavalo pálido, coberto de pó. Usava um chapéu de aba larga, uma casaca puída e um lenço branco atado ao pescoço. Tinha a barba crescida e as botas desgastadas por quilômetros de deserto, mas não era um homem vencido. Seu sorriso, tenso, controlado, delatava a astúcia do que sabe medir as palavras antes de pronunciá-las. "Meu nome é Leon Galindo", anunciou em espanhol. "Sou desertor do exército de Juárez. Venho em paz. Não porto armas. Só busco refúgio uns dias, e comida se houver." Akinai, de pé entre os seus, não respondeu de imediato. Olhava-o com a mesma dureza com que se observa um animal ferido que ainda pode morder. O forasteiro desmontou lentamente, sem desviar o olhar do cacique. Levantou ambas as mãos em sinal de calma. Seu lenço branco ondulou apenas com a brisa. Sofia, da sombra de sua tenda, o viu e o tempo parou. Esse homem não se chamava Leon Galindo, se chamava Eduardo Villafaña. O coração lhe bateu no peito com força, o rosto coberto de pó, os gestos comedidos, o cabelo emaranhado. Era ele, o mesmo que havia cortejado sua irmã Clara durante anos, o mesmo que falava com encanto nas tertúlias da fazenda e escrevia poemas em papéis perfumados. O mesmo que, após ser rejeitado por Clara, havia desaparecido de um dia para o outro, e agora reaparecia ali, em frente a ela, com outro nome e outro disfarce. Sofia recuou lentamente com o rosto pálido e o estômago encolhido. Não devia delatar-se. Não devia mostrar que o conhecia, não em frente a todos. Akinai permitiu que ficasse por uma só noite sob vigilância. O forasteiro foi guiado por Tino, o guerreiro veterano, até uma tenda vazia junto à beira do acampamento. Não lhe foi permitido tocar armas nem sair sem escolta. Eduardo ou Leon aceitou com um sorriso afável, como se aquele trato fosse uma cortesia mais do que uma medida de precaução. Essa noite Sofia não dormiu. Sentou-se junto ao fogo com as crianças aninhadas entre mantas, escutando cada som exterior. O Lixa, ao notar sua inquietação, perguntou-lhe com o olhar. Sofia apenas negou suavemente. Não podia explicar. Não ainda. Ao amanhecer, Eduardo começou a ganhar a simpatia de alguns. Falava com desenvoltura, contava histórias de batalhas e traições, de marchas pelo deserto e noites sob as estrelas. Mencionava nomes de comandantes, datas, lugares. Às vezes tocava um pequeno cutelo gravado com símbolos, presente, dizia, de um chefe do norte. Alguns o escutavam com ceticismo, outros com curiosidade.
Foi ao terceiro dia, quando se cruzou com Sofia a sós. Ela levava Pilar nos braços, cantando-lhe uma das canções que o Lixa lhe havia ensinado, quando o viu de pé em frente ao bebedouro. Ao virar-se, seus olhos se encontraram. Eduardo tirou o chapéu com uma lentidão calculada. Sorriu. Sofia parou petrificada. Que pequena é a terra, disse em voz baixa, aproximando-se um passo. Jamais teria imaginado encontrar-te aqui, tão mudada. Não me chames, murmurou ela sem levantar a vista. Não te preocupes, respondeu ele. Não direi teu nome, ainda não. Ela o olhou então com uma mistura de temor e raiva contida. O que queres? Depende de ti, disse ele inclinando a cabeça. Tenho visto muitas coisas, e aprendi que em tempos de guerra a informação vale mais que o ouro. Alguns pagariam muito bem para saber que a filha menor dos Arriaga não morreu na chacina, mas que vive aqui entre Apaches, criando mestiços. Sofia sentiu que o mundo se estreitava ao seu redor. São meus filhos. Não permitirei. Não permitirás o quê? A interrompeu com voz suave. Que os vendam, que os separem de ti. Tu não podes protegê-los, Sofia. Este lugar é frágil. E tu mais ainda. Ela o olhou com fúria, mas não disse nada. Se cooperas, calo-me. Se não, já veremos. Concluiu, e afastou-se como se nada tivesse acontecido. Sofia regressou à sua tenda com as pernas entorpecidas. Apertou os filhos contra o peito. O medo não era novo, mas sim mais nítido, mais real. Akinai a observou de longe. Havia notado algo em seu olhar desde a chegada do forasteiro. Um tremor apenas visível, uma distância repentina. Essa mesma noite aproximou-se de sua tenda quando a lua já pendia sobre as montanhas. Ela o viu chegar, não acendeu a lamparina. O fogo do exterior bastava para delinear sua figura. Ele sentou-se a poucos passos em silêncio. Olhou-a longamente como se esperasse que falasse. Mas Sofia guardou silêncio. Esse homem não diz a verdade, afirmou Akinai com voz baixa. Ela baixou o olhar, não podia mentir-lhe, mas tampouco podia arriscar seus filhos. Eu sei, sussurrou ao fim. Mas não posso dizer mais, não ainda. Akinai assentiu. Não perguntou, só se levantou e afastou-se com passos lentos. Essa noite, Eduardo escreveu com tinta rudimentar em um pequeno caderno de couro. Fazia-o às escondidas sob a manta com uma pena que havia guardado entre sua roupa. Anotava nomes, descrições, movimentos do acampamento. Também escreveu: a mulher branca não é uma qualquer. Chama-se Sofia Arriaga Criolla, irmã de Clara, disse viúva. Vive sob proteção do cacique, tem 3 filhos mestiços. Pode ser usada como moeda de troca. Fechou o caderno e guardou-o em sua bota. Lá fora, o vento batia nas tendas com um assobio agudo. Dentro, o perigo crescia, invisível, alimentado pelas sombras do passado. E Sofia, sentada junto ao fogo, sabia que o destino que havia construído com tanta dor podia desmoronar a qualquer momento, com apenas uma palavra maldita, com apenas um segredo revelado. Mas também sabia que não pensava render-se. Não, outra vez. Não enquanto tivesse fôlego no peito, não enquanto seus filhos respirassem. Se você está sentindo a tensão desta história, comente esperança para nos mostrar que você acredita na força de Sofia. O vento quente descia das colinas com um rumor seco, como se arrastasse segredos entre os matagais. O ar já não cheirava a lenha nem a umidade, mas a pó e a advertência. No acampamento, os rostos começavam a endurecer-se de novo, como se um tremor invisível estremecesse os alicerces dessa frágil trégua que Sofia havia começado a construir com mãos trêmulas, mas decididas. Eduardo movia-se entre as tendas com a destreza de um homem acostumado a adaptar-se. Sabia quando sorrir, quando oferecer ajuda para levantar uma carga pesada, quando guardar silêncio com expressão de respeito. Falava pouco, mas o suficiente. Apresentava-se como agradecido, como homem sem pátria nem armas. Mas cada gesto seu tinha a precisão de uma flecha disfarçada de pena. Alguns jovens apaches começaram a escutá-lo. Ria com eles junto ao fogo. Partilhava relatos de batalhas distantes, de soldados que dormiam com os olhos abertos e generais que traíam por ouro. Relatava como havia desertado por princípios, não por cobardia. Dizia que os governos mudavam como as estações, mas que o valor de um homem se media em sua palavra. Alguns acreditavam nele, outros fingiam fazê-lo.
Tuíra observava-o com atenção. Não confiava plenamente nele, mas sim em sua utilidade. O desprezo por Sofia havia crescido desde seu regresso, e agora encontrava em Eduardo um instrumento conveniente. Não fazia perguntas, bastava com permitir que falasse. Os rumores começaram a circular de forma subtil, primeiro nos lábios de uma jovem que assegurava ter visto Sofia falar sozinha entre as pedras. Depois, no olhar esquivo de uma mãe que notou como um dos trigêmeos adoeceu logo após cruzar-se com sua sombra. Mais tarde, um ancião sussurrou que não era natural que uma mulher branca sobrevivesse tanto tempo em terra alheia sem entregar algo em troca. É bruxa, disse um. Ela e seus filhos trazem mau agouro. Akinai escutava sem intervir, mas seus olhos diziam tudo. Seu povo começava a dividir-se, e essa fissura crescia como um eco entre as tendas. Sofia o sentia. Cada passo no acampamento tornava-se mais pesado, os olhares mais frios, as palavras mais escassas. Algumas mulheres evitavam que seus filhos se aproximassem dos seus. A comida chegava tarde ou em porções menores. Inclusive o Lixa, que sempre havia sido firme, mas constante, mostrou-se mais silenciosa, como se protegesse algo que não podia nomear. Mas não se rendeu. Nunca o fez. Uma madrugada, o filho de uma das tecelãs mais respeitadas do clã começou a convulsionar. Sua mãe, desesperada, gritava pedindo ajuda. Os homens dormiam. Ninguém acudia. Foi Sofia quem correu à tenda. Entrou sem ser chamada. O menino tremia, seu corpo coberto de um suor frio, os olhos em branco. Não pode respirar, murmurou a mãe chorando. Vai morrer. Sofia ajoelhou-se junto a ele. Recordou uma infusão que o Lixa lhe havia ensinado semanas atrás, feita com raízes amargas e vapor. Saiu correndo sem esperar permissão. Regressou com uma vasilha de barro onde fervia a mistura. Molhou panos. Colocou-o sobre o peito do menino. Envolveu-o em mantas, e enquanto soprava o vapor para seu rosto, lhe sussurrava uma canção de ninar em um idioma que mal dominava, mas que repetia com a alma. Horas depois, o menino respirava com lentidão. Seus pálpebras tremiam, mas já não se agitava. Dormia vivo. A notícia espalhou-se como fogo sobre folhas secas. Ninguém entendia como, mas Sofia havia salvado o filho de uma das suas. A tecelã não pronunciou palavras de gratidão, mas essa mesma noite colocou uma pequena pulseira de fio junto à entrada da tenda onde Sofia dormia. Era um gesto, um símbolo, um começo. No dia seguinte, uma anciã aproximou-se dela com cautela. Irmã, disse-lhe, tocando-lhe o braço com delicadeza. Sofia não soube o que responder, mas as lágrimas que lhe ardiam nos olhos diziam mais do que qualquer palavra. Akinai foi testemunha de tudo. Da distância, observava a mulher que tempo atrás chegou desfeita em seus braços. Agora caminhava com uma dignidade que incomodava a muitos. Havia algo nela que não podia definir-se. Não era só fortaleza, era beleza sem pretensão, valentia sem arrogância. Uma mulher marcada pela dor, mas não vencida por ela. Olhava-a cada vez com menos distância. Sua presença o inquietava, mas não por debilidade, como havia dito Tuíra, mas pela certeza de que essa mulher podia transtornar suas convicções sem dizer uma só palavra. Essa noite Sofia não conseguiu dormir. O ar estava enrarecido. Sentia que algo se gestava na sombra. Pegou as crianças e as cobriu com mais mantas. Saiu com cuidado da tenda sem fazer ruído. Caminhou entre as fogueiras apagadas. As brasas brilhavam ainda sob a cinza. Foi então quando o viu. Eduardo, recostado contra um tronco, escrevia em um caderno pequeno de couro preto. Seu rosto estava iluminado pela luz trêmula de uma chama diminuta. Movia a mão com rapidez, como se cada linha fosse urgente. De vez em quando olhava para os arredores. Depois voltava a anotar. Sofia ficou imóvel, o coração batendo no peito. Ele não a viu. Voltou à sua tenda sem ser descoberta. Sentou-se junto ao fogo. Fechou os olhos e soube que aquele homem não havia vindo buscar refúgio. Havia vindo para destruir. A calma que tanto havia custado construir pendia de um fio, e ela era o nó, a corda e o peso. O céu começava a atingir-se de um azul mais claro quando Akinai se deteve em frente à tenda onde Sofia dormia. Não disse uma palavra, apenas permaneceu ali ereto, com os braços cruzados e os olhos cravados na entrada de pele curtida. O acampamento ainda dormia.
As primeiras brasas reviviam sob as cinzas e os pássaros mal se atreviam a romper o silêncio. Tudo parecia suspenso nesse instante incerto entre a noite e o dia. Sofia saiu com um dos filhos nos braços. Seus olhos estavam ainda carregados de sono, mas ao vê-lo ali, tão firme e silencioso, compreendeu que algo havia sido decidido. Vem, disse ele em seu espanhol rude, mas claro. Não perguntou para onde, tampouco pediu explicações, apenas assentiu. Recolheu algumas mantas, os panos dos pequenos e uma bolsa com pão seco. O lixa lhe entregou sem uma palavra uma infusão envolta em tecido grosso. Chino os olhou partir da sombra sem intervir. Ninguém mais se moveu. Montaram a cavalo antes que o sol tocasse as colinas. Akinai a ajudou a subir, acomodou as crianças entre mantas bem presas e tomou o rumo do norte. Cavalgaram em silêncio durante várias horas. O ar ainda era fresco, mas o céu anunciava que logo o calor se apoderaria da jornada. O cenário mudou pouco a pouco. Das planícies cobertas de arbustos passaram a desfiladeiros estreitos, a caminhos ladeados por carvalhos e rochas cinzentas. À medida que avançavam, os sons do mundo pareciam afastar-se. Já não se ouvia o rumor das tendas, nem o trote de outros cavalos, nem o murmúrio de conversas distantes. Só restava o som dos cascos batendo na terra, o vento deslizando entre as ramas e o choro suave de Pilar que adormecia entre os braços de sua mãe. Chegaram ao vale quando o sol já estava alto. Era um lugar escondido entre colinas, ao abrigo de árvores centenárias e uma ribeira onde corria um fio de água cristalina. As flores silvestres salpicavam as margens do sendeiro e as borboletas revoloteavam em uma dança silenciosa sobre as pedras quentes. O lugar parecia intacto, antigo, alheio ao tempo. Sofia desmontou com lentidão. Ali, Akinai a ajudou a acomodar as crianças sob a sombra de uma árvore. Depois afastou-se uns passos, recolheu lenha e acendeu um fogo. Tudo o fazia com uma eficiência tranquila, sem pressa, como se cada gesto tivesse um ritmo interior que não dependia do mundo. Sofia sentou-se no chão com as costas apoiadas no tronco. As crianças dormiam. Ela os olhou por longo tempo. Depois levantou a vista para ele. "Por que me trouxeste aqui?" perguntou com voz baixa. Akinai não respondeu de imediato. Caminhou para a ribeira, recolheu água em uma vasilha de barro e regressou. Sentou-se em frente a ela, cruzando as pernas com solenidade. Só então falou. Este lugar era nosso. Sofia franziu levemente a testa. "Nosso, dela e meu", esclareceu ele baixando o olhar. "Siju." O nome ficou suspenso no ar. Sua voz não tremeu, mas seus olhos escureceram, como se uma sombra os envolvesse por dentro. "Era minha esposa. A primeira", continuou. "Vivíamos nas terras altas. Ela era riso, era canto. Cantava com os falcões quando voavam sobre o vale." Sofia não se atrevia a mover-se. O tom de sua voz era baixo, grave, como um tambor que ressoava nas entranhas da terra. Um dia chegaram os soldados hispânicos. Disseram que necessitavam terras, água, passagem. Disseram que queriam falar. Entraram com bandeiras brancas e saíram com fogo. Siju morreu em meus braços. Nossa filha ainda não havia aberto os olhos. Também a levaram. O silêncio que se seguiu foi longo, mais do que qualquer palavra. Uma ave cruzou o céu e sua sombra passou sobre os dois sem que nenhum levantasse a vista. "Desde então me chamam Sol Vermelho", disse com amargura. "Pelo sangue, pela cicatriz, mas esse não é meu nome." Sofia o olhou sem piscar. "E como te chamas?" Akinai baixou os olhos como se o ato de dizer seu verdadeiro nome implicasse romper um voto que havia guardado por anos. "Naish", sussurrou, "o que escuta o vento." Ela repetiu o nome em sua mente como quem guarda uma joia secreta entre os dobras da alma. "Night", disse em voz baixa, provando seu som. Ele levantou a vista. Seus olhares se encontraram. Pela primeira vez, sem barreiras, sem línguas distintas, sem o peso do dever. Só eles. Duas almas feridas. Dois sobreviventes. O fogo entre eles estalava devagar, como um coração que bate com esforço. Sofia aproximou-se apenas, não com intenção de consolar, mas de compreender. Sentou-se em frente a ele a uma distância íntima, mas prudente. O sol começava a descer atrás das colinas. O vento colava-se entre as ramas e com ele chegava um canto distante.
Um falcão sulcava o céu. Ela o apontou com a mão trêmula. Acreditas que ela ainda canta com eles? Naísh assentiu com suavidade. Sim, quando o vento traz esse som, é ela. Sofia sentiu que os olhos se lhe umedeciam, não por pena, mas pela beleza dolorosa desse recordo, pela maneira em que ele falava de um amor perdido com a dignidade de quem não o enterrou, mas transformou. As lágrimas correram sem permissão. Ela não tentou detê-las. Naísh estendeu a mão, não tocou seu rosto, não a abraçou, só roçou a orla de sua manta, um gesto apenas visível, mas que a fez tremer. Sofia fechou os olhos. O roçar daquela mão bastou para acender-lhe a pele, não com desejo carnal, mas com uma ternura contida que doía mais que qualquer carícia. A noite caiu sobre eles como um manto espesso. As crianças dormiam envoltas em seu calor. O fogo iluminava seus rostos com sombras suaves. Naísh a olhou. Sofia lhe sustentou o olhar. Não sabiam quem se inclinou primeiro, só que seus lábios se encontraram com lentidão. Foi um beijo sem pressa, sem urgência. Um encontro silencioso entre dois corpos marcados pela perda. Não se agarraram, não se devoraram. Foi um roçar úmido, trêmulo, como se ambos se temessem e se necessitassem ao mesmo tempo. Separaram-se com lentidão, não falaram. O silêncio foi seu refúgio. Naísh desviou a vista. Sofia o imitou. Ambos sabiam que o que havia nascido entre eles era mais poderoso que a carne, mas também mais perigoso. Essa noite dormiram perto, mas não juntos. O fogo se consumiu lentamente, e entre o estalido dos ramos, o murmúrio da água e o canto distante do falcão, ficou flutuando algo que não se podia nomear. Um laço invisível, um nome revelado, uma ferida compartilhada e uma promessa que nenhum se atrevia a pronunciar, mas que desde esse momento vivia na sangue de ambos. O regresso ao acampamento foi silencioso. O ar da tarde trazia consigo um cheiro distinto, uma mistura de fumo, cinza e vegetação úmida. A estação havia mudado sem aviso. A primavera, embora tépida, não trazia consolo. Aquele vale escondido que havia servido como refúgio agora parecia distante, quase irreal, como um sonho demasiado breve que a vida se empenhava em apagar rapidamente. Akiná e Sofia cruzaram a última colina ao cair do sol. Do alto puderam ver as tendas ainda de pé, mas havia algo na disposição do acampamento que não encaixava. Faltava movimento, faltava música. A vida que costumava brotar entre os caminhos parecia ter sido suplantada por uma tensão contida, por um murmúrio de folhas que não pertencia ao vento. Chino os recebeu sem palavras. A expressão de seu rosto bastava. Foi-se, disse, olhando para Akiná com gravidade. Ao amanhecer, pegou um cavalo sem permissão. Ia para o sul. Akiná franziu a testa. Sofia não precisava que dissessem o nome. Seu estômago contraiu-se como se lhe tivessem apertado o coração com um punho invisível. «Levava algo mais?» perguntou o cacique. «Nada que víssemos, mas ouviram falar com 3 homens no barranco, uniformes texanos», acrescentou Chino, baixando a voz. Sofia sentiu que o mundo se lhe fechava. Sua respiração tornou-se curta, descompassada. Akiná cravou os olhos no horizonte, depois os baixou para ela. Não fez perguntas, tampouco ofereceu explicações. Horas depois, o conselho reuniu-se em torno da fogueira maior. Homens de todas as idades falaram, discutiram, levantaram a voz. Alguns pediam para fugir para o norte, outros para se prepararem para a guerra. Os anciãos guardavam silêncio, como se o tempo lhes tivesse ensinado que não há palavra mais sábia do que a que se cala. Sofia permaneceu a um lado, sentada sobre uma pedra com Pilar adormecida no regaço e os gêmeos deitados sobre uma manta perto de seus pés. Não chorava, não tremia, só escutava. Mas dentro dela uma ideia germinava com força, uma certeza tão clara como o fio de uma faca. Mais tarde, quando o céu se tingiu de azul escuro e as estrelas começaram a aparecer timidamente, Sofia aproximou-se de Ulisha, ajoelhou-se em frente a ela e tomou suas mãos com respeito. A anciã a olhou com seus olhos profundos e compreendeu sem necessidade de palavras. «Cuide deles», disse Sofia em apache rudimentar. «Só um pouco de tempo». Ulisha não respondeu, mas assentiu. Chamou uma das mulheres mais jovens e indicou-lhe que trouxesse leite morno e mantas novas. Depois inclinou-se sobre as crianças e murmurou uma bênção ancestral,
Um canto suave que parecia envolvê-los em uma rede de proteção invisível. Sofia beijou a cada um. Seu toque foi leve, quase etéreo. Não queria despertá-los. Não queria que a vissem partir. Pegou seu rebozo, atou o cutelo que Akinai lhe havia dado ao cinto e saiu em silêncio. Seus passos eram firmes, suas pernas mais seguras do que nunca. O medo continuava ali, mas debaixo dele havia algo mais poderoso. A determinação de uma mãe. Não havia avançado muito quando ouviu os passos atrás dela. Parou sem se virar. Não podes ir sozinha, disse a voz de Akinai às suas costas. Sofia virou-se devagar. Seus olhos, iluminados pela lua, não tremiam. Já o fiz antes. Agora é diferente. Sim, respondeu ela. Agora sei o que tenho que fazer. Akinai aproximou-se um passo mais. Seu rosto estava tenso, contido. O vento agitava sua capa e sua silhueta parecia fundir-se com a escuridão do monte. Não entendes o que ele pode causar, disse com dureza. Sim, entendo mais do que tu. Se não o detenho, tudo isto, tudo o que conseguimos, vai desmoronar. Não deves arriscar-te, replicou ele com voz baixa. Foi então quando Sofia deu um passo para ele. Seus olhos ardiam. Não sou uma carga. Sou mãe, gritou, e sua voz rompeu a calma da noite como uma pedra lançada na água. Tu podes ter armas, homens e estratégias. Eu tenho outra coisa. Eu sei como ele se move. Eu sei como pensa. E, sobretudo, eu sei o que está em jogo aqui. Akinai não disse nada. Sua mirada era fogo contido. O peito se lhe levantava com uma respiração densa, como se as palavras dela tivessem feito em pedaços algo que ele acreditava imutável. Não venho pedir permissão, acrescentou Sofia, mais baixa, mais firme. Venho fazer o que ninguém mais pode. Virou-se sem esperar resposta. A cada passo, o chão estalava sob seus pés. A noite se fechava ao seu redor, mas ela caminhava como se levasse luz dentro de si. Às suas costas, Naish ficou imóvel. Havia conhecido a guerra, a traição, a perda, mas jamais havia sentido o que agora ardia em seu peito, uma mistura de respeito e temor, porque essa mulher, que havia chegado a seu mundo coberta de geada e silêncio, agora caminhava para a tempestade com uma dignidade que não podia deter-se. O inverno havia passado, mas sua sombra ainda pairava sobre eles, e não perdoaria a quem se atrevesse a olhar para outro lado. Enquanto Sofia se perdia entre as árvores, o vento soprava com força, como um presságio, e embora o acampamento permanecesse em calma, algo no mais profundo da terra começava a estalar. Se você está se inspirando com a coragem de Sofia, deixe um comentário com a palavra coragem e compartilhe esta história para que mais pessoas conheçam o poder da determinação. O amanhecer assomava tímido entre as nuvens baixas que cobriam as serras. O céu tinha um tom cinzento e o ar anunciava neve. Embora já fosse primavera, nessas terras altas o inverno parecia resistir a morrer. A geada voltava a cobrir os bordes das pedras e o vento, frio e seco, mordia a pele sem clemência. Sofia avançava com passo firme, embora cada músculo de seu corpo suplicasse descanso. A fadiga era um eco constante em suas costas, mas não a detinha. Seguia as pegadas apenas marcadas na terra úmida, os rastros de um cavalo que se internava por sendas pouco transitadas. Sabia lê-los. Havia aprendido observando Akinai, recordando os movimentos dos exploradores, os sinais silenciosos que falavam mais do que as palavras. Apertou o rebozo sobre o peito. Levava o cutelo bem atado à cintura, oculto entre os dobras da saia. Em seu peito, a determinação crescia com cada passo. Não era raiva o que a impulsionava. Era algo mais denso, uma urgência feita de amor e temor, de orgulho e promessa. Se Eduardo havia entregue a localização do vale, se sua traição estava já em marcha, ainda restava uma oportunidade de detê-lo, antes que destruísse o que tanto havia custado construir. Cruzou uma encosta pedregosa e chegou a uma planície onde o vento soprava com maior força. Ali, em meio à névoa, divisou uma fenda entre as rochas, uma caverna oculta por arbustos e musgo seco. Algo em seu interior parecia respirar. Uma quietude tensa, contida. Sofia aproximou-se sem fazer ruído, afastou os ramos e entrou. A caverna cheirava a fumo apagado e a couro úmido. Ao fundo,
Um resplendor débil indicava que havia fogo, e junto a ele, Eduardo estava sentado com as costas apoiadas na parede, escrevendo em seu caderno. O mesmo caderno que ela havia visto tantas noites oculto entre as sombras. Usava o chapéu no chão e um casaco grosso de cor parda. Ao ouvir os passos, ergueu a vista. Sua expressão não foi de surpresa, mas de algo mais turvo. Satisfação. Sabia que virias. Disse com calma. Sofia deteve-se a uns passos sem baixar o olhar. Não tens escapatória, Eduardo. Devolve-me o que roubaste. Ele riu uma risada seca, sem alegria. Acreditas que se trata de roubar? Isto é sobrevivência, Sofia. Aqui ninguém dá nada de graça. Nem tu, nem esse selvagem que te protege. Não fales dele, replicou ela com frieza. Fala de ti. Entregaste a localização do vale. Estás a assinar a sentença de morte de todos. Eduardo levantou-se com lentidão. Seu rosto, envelhecido pela traição, tinha linhas novas de amargura. A cada passo que dava, Sofia mantinha-se firme, embora por dentro uma pontada de medo lhe percorresse a espinha. Tu sempre tão valente, disse com tom zombeteiro. Mas diz-me, o que acreditas que acontecerá quando chegarem os soldados? Acreditas que os teus te salvarão? Acreditas que essas crianças poderão esconder-se? Não o farão, porque tu lhes ensinaste a confiar. Ela apertou os lábios, deu um passo atrás em defesa. Não vou permitir que toques em ninguém mais, nem nos meus filhos, nem na minha gente. Eduardo a olhou, e algo escuro cruzou por seus olhos. Foi então quando sua máscara caiu. Atirou-se sobre ela rapidamente. Sofia defendeu-se com as unhas, com o corpo, com o instinto de quem cruzou o inferno e não pensa cair sem lutar. Rolaram pelo chão gelado. Eduardo tentou segurá-la pelos pulsos, mas Sofia mordeu-lhe o braço. Forcejaram entre pedras e ramos secos. Em um movimento violento, ele pegou uma pedra solta e a golpeou no flanco. A dor foi imediata, aguda, como se algo dentro dela se partisse. Caiu de lado com a vista nublada. O sangue subia-lhe ao peito com um ritmo irregular. A caverna girava. Eduardo aproximou-se com a pedra ainda na mão, mas não chegou a dar o segundo golpe. Um som seco encheu o espaço, um zumbido agudo, como um assobio que cortava o ar. E depois o silêncio. Sofia piscou. Eduardo estava de pé, mas imóvel. A pedra caiu de sua mão. Lentamente levou os dedos ao peito. Ali, no centro, desenhava-se uma mancha vermelha. Cambaleou, caiu de joelhos e depois de lado. Às portas da caverna, Akinai o observava com o arco ainda tenso. Seu rosto era pedra, seu olhar sombra. Entrou com passos firmes, deixando que a neve que caía se derretesse em seu cabelo e sua capa. Ajoelhou-se junto a Sofia. Tomou-a entre os braços com a delicadeza de quem sustenta o mais frágil. Ela mal podia falar. Disse-te, sussurrou com voz apagada. Shh, disse ele em sua língua. Não voltarás a estar sozinha. A sustentou contra seu peito. Seu hálito era cálido, seu braço firme. Os flocos de neve começavam a entrar pela abertura da caverna, flutuando entre os corpos e pousando sobre o sangue que ainda se expandia sob o cadáver de Eduardo. A um lado, o caderno de couro havia ficado semi-aberto, manchado de sangue. Akinai o recolheu, observou-o com atenção, não o abriu, guardou-o entre suas roupas. Sofia fechou os olhos, deixando que a dor se dissolvesse pouco a pouco. O batimento de Naiche sob seu ouvido era o único que lhe recordava que ainda estava viva, que apesar do frio, do sangue, da morte, seu coração seguia buscando algo mais que justiça. Buscava um lar, e talvez pela primeira vez não o sentia tão longe. O fumo ainda flutuava no horizonte quando a primeira patrulha texana cruzou os limites do acampamento. Iam em formação cerrada, cavalos bem alimentados, fuzis ao ombro, os olhos treinados para não perder detalhe, mas não encontraram resistência. Não houve disparos nem gritos, tampouco corpos nem sinais de luta, só pegadas difusas, cinzas frescas e um silêncio espesso que falava de uma retirada silenciosa, premeditada, demasiado limpa para ser casual. A centenas de metros, ocultos entre os rochedos, Akinai observava com os olhos semicerrados. Junto a ele, Sofia protegia as crianças do vento gelado com o corpo. Os pequenos dormiam exaustos. No fundo do barranco, outros membros do clã aguardavam em silêncio, com os arcos prontos caso o inimigo decidisse explorar mais além. Não foi necessário. Ao não encontrar o que buscavam,
Os soldados dispersaram-se. Alguns desceram a cavalo pelo lado contrário do vale. Outros internaram-se na mata, deixando para trás rastros leves de sua presença. Não sabiam que eram observados. Não sabiam que seus passos haviam sido previstos. Akinai deu a ordem de marcha. Era preciso seguir. Ainda não era seguro regressar. A decisão estava tomada. Levaria os seus e, sobretudo, a ela a terras mais altas, onde as montanhas roçavam as nuvens e os dias eram frios mesmo no verão. Ali vivia um pequeno grupo de parentes distantes, homens e mulheres que haviam se afastado do mundo após a última grande chacina. Não eram muitos, mas bastavam. Durante a marcha, o cenário tornou-se mais escarpado. O ar ganhava altura e a vegetação mudava sua cor. O som dos insetos foi substituído pelo canto de aves que só viviam nessas altitudes. O vento era mais fino, mais pungente, mas a calma que oferecia aquele ambiente compensava o esforço. Akinai caminhava à frente, atento a cada som, a cada sombra. Sofia ia uns passos atrás com um dos filhos nos braços e os outros adormecidos em um petate que carregava às costas. Não se queixava, não pedia ajuda. Havia aprendido a medir sua respiração e a guardar a força para quando mais se necessitasse. Uma tarde, quando o sol descia lentamente entre as cumes e o grupo se deteve junto a um riacho para beber e acender fogo, Akinai sentou-se ao lado dela. Pela primeira vez em dias, o silêncio não era uma obrigação, mas uma oportunidade. Sofia o olhou de soslaio. Estava coberto de pó, a pele curtida pelo sol, as tranças escuras caindo sobre seus ombros. Em seus olhos não havia dureza, só um cansaço profundo, humano, contido. Devias ter me deixado, disse ela de repente. Quando me encontraste aquele dia na neve, podia ter morrido, talvez fosse o justo. Akinai a olhou sem responder de imediato. Parecia buscar as palavras em um idioma que não havia sido feito para falar de emoções. Morrer é fácil, disse ao fim. O difícil é viver com o que dói. Sofia baixou o olhar. O som do riacho enchia os espaços entre suas frases. A luz dourada do entardecer pintava os bordes das pedras, fazendo com que o mundo parecesse menos cruel, ao menos por um momento. Eu tampouco vivia, confessou ela. Tinha um esposo, um apelido, uma casa, mas não tinha paz nem amor. Ele era um homem duro. Me tomava como se eu fosse um objeto mais da fazenda. Não importava se doía, se sangrava, só que obedecesse. Akinai apertou as mandíbulas. Seu corpo não se moveu, mas em sua mirada acendeu-se uma faísca de fúria silenciosa. Engravidei dele, continuou ela com a voz baixa, mas firme. Pensei que ter filhos mudaria algo, que talvez me olharia diferente. Mas foi pior. Tornou-se mais cruel, mais violento. Quando nasceram as crianças, já não me falava, só mandava. Detive-se, respirou fundo, depois o olhou com valentia. Não sou fraca por tê-lo suportado, mas tampouco sou culpada por ter escapado. Akinai inclinou-se para ela sem tocá-la. És mais forte do que qualquer guerreiro que tenha conhecido, disse com voz grave. O coração de Sofia estremeceu, não pelo elogio, mas pela verdade que trazia consigo. Naish não era homem de palavras desnecessárias. Cada frase sua era uma declaração, um voto. Guardaram silêncio por uns minutos. O fogo crepitava entre eles. As crianças dormiam em um canto, envoltas em mantas de lã. Uma rama estalou entre as brasas. Ao longe, um mocho cantou sua primeira nota. Então, Akinai tirou de seu morral um pequeno objeto envolto em couro. Entregou-o com cuidado. Sofia o olhou e o reconheceu no instante. Era o caderno de Eduardo. Segurou-o entre as mãos sem abri-lo. Ainda não posso, disse em voz baixa. Quando estiveres pronta, respondeu ele. Ela o guardou entre suas coisas, não por medo, mas porque sabia que abrir essas páginas seria como olhar de frente para um abismo e ainda não tinha a força suficiente para não cair. Essa noite, o acampamento improvisado descansou em uma depressão protegida por árvores altas. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Sofia acordou uma vez no meio da noite e viu que Naish não dormia. Estava de pé junto ao fogo, olhando para o horizonte. Não se aproximou. Não fez ruído, só o observou da distância e em seu peito algo lhe sussurrou que aquele homem também levava suas próprias batalhas dentro, que seus silêncios falavam de feridas que não sangravam,
mas não deixavam de doer. Quando voltou a fechar os olhos, sentiu-se menos sozinha e, pela primeira vez, desde fazia muito tempo, pensou que talvez a vida lhe oferecia algo mais do que sobreviver. Talvez, apenas talvez, também estava começando a viver. As nuvens baixas desfaziam-se na cume como hálito sobre um vidro frio. O ar tinha esse cheiro doce e seco das alturas, onde o céu parece mais próximo e o silêncio tem o peso das gerações que caminharam essas sendas antes. No alto das montanhas, longe do pó, do estrondo dos soldados e dos rumores do vale, Sofia e seus filhos encontravam por fim um respiro. Haviam passado muitas luas desde que chegaram ao acampamento dos aliados de Akinai, um refúgio quase secreto entre rochedos irregulares, árvores velhas e um rio de águas geladas que nunca secava. Ali o tempo parecia mover-se de outra maneira. As vozes eram poucas, os passos medidos, as decisões lentas. A vida era dura, sim, mas silenciosa. Não se pedia permissão, tampouco perdão, só respeito. As crianças, já mais fortes, caminhavam com torpeza entre as pedras. Mateu era o mais curioso, sempre tocando insetos ou lançando pedrinhas ao rio. Jacinto, em troca, era mais calado. Refugiava-se perto do fogo e observava. Pilar, a menor, seguia seus irmãos como uma sombra alegre, balbuciando palavras misturadas entre espanhol e apache. Seus pés descalços não temiam o chão, e sua risada, quando explodia, estendia-se como uma carícia sobre as cumes. Esse dia, ao amanhecer, o céu tingiu-se de vermelho, um vermelho profundo, espesso, como se o sol tivesse sangrado sobre as nuvens. Os anciãos do clã, reunidos em frente ao fogo maior, o observaram em silêncio. Um deles levantou uma vara adornada com plumas de águia. Ninguém falou, mas todos sabiam ler o sinal. Nessa terra, o sol vermelho não era presságio de morte, mas de transformação, de algo que devia começar de novo. Akinai, da cima, contemplava o horizonte. Não tinha palavras para descrever o que sentia, mas seu peito se dilatava com uma calma que não conhecia desde sua juventude. Havia algo nesse sol, nessa mulher, nessas crianças mestiças que riam sem medo, que lhe recordava que nem tudo o perdido estava destinado a desaparecer. Algumas coisas regressavam em outra forma, em outro tempo. Desceu para a tenda que partilhava com Sofia. A viu de costas, penteando Pilar com paciência. Falava em apache, ensinando-lhe os nomes dos animais. A menina repetia cada palavra com torpeza, mas com entusiasmo. Akinai não a interrompeu, só observou. O tom de voz de Sofia tinha algo diferente. Já não era dúvida, era pertença. Aquela língua que meses atrás lhe era alheia, agora saía de sua boca com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali. Bom dia, disse ele quando Sofia notou sua presença. Bom dia, Naishi, respondeu ela sem deixar de pentear a menina. Ele sentou-se perto, pegou Jacinto nos braços, levantou-o com facilidade e deu-lhe um apelido em sua língua. Nazá, o que observa das sombras. Depois abraçou Mateu e o chamou Tonkai, o que provoca riso. A Pilar, ele dizia, Sheila, a que traz a luz. Sofia os escutava com o coração apertado. Sabia que aqueles nomes eram mais do que um jogo. Eram a forma em que Naishi os reclamava como seus, não com leis nem com palavras, com alma. À meio da manhã, enquanto recolhiam água junto ao rio, um jovem correu do caminho dos rochedos. Suas roupas estavam cobertas de pó e seus pés descalços. Anunciou a chegada de uma forasteira. O acampamento alterou-se. Os guerreiros reuniram-se. Akinai deu a ordem de observar, não atacar. Sofia, com as crianças a salvo junto à Ulisha, caminhou até o limite do sendeiro. Ali a viu. Tuíra. Vinha a pé, apoiada em um bastão de madeira. Sua roupa estava rasgada, o rosto coberto de terra. Tinha um corte profundo na perna direita e seu caminhar era desajeitado, descompensado. Mas seu olhar seguia altivo, como se ainda se negasse a cair por completo. Quando chegou em frente a Akinai, não disse seu nome, não exigiu, não acusou, só se inclinou ligeiramente e murmurou, peço refúgio. Akinai não respondeu, só assentiu e afastou-se. Tuíra cambaleou e foi Sofia quem correu para sustentá-la antes que caísse. Conduziu-a a uma tenda vazia.
Limpou-lhe a ferida sem perguntar nada. Ofereceu-lhe água. Trocou-lhe as ligaduras. Tuíra não falou. Seu silêncio já não era arrogante. Era outra coisa. Humildade que doía. Durante dias, Sofia a atendeu com cuidado. Não buscava agradar, nem redimir-se. Fazia-o porque era necessário, porque compreendia a dor, porque sabia que até os orgulhosos sangram. Uma noite, enquanto a lua brilhava alta sobre o acampamento, Tuíra falou por fim. Ele me disse que me esperaria, que me levaria com ele. Sussurrou sem olhar para Sofia, que juntos teríamos nossa própria terra, que me ensinaria a mandar, a ser forte no mundo dos brancos. Sofia não respondeu, sabia a quem se referia, mas me deixou. Quando chegaram os soldados, me empurrou para o barranco e fugiu. Nem sequer olhou para trás. A voz de Tuíra quebrou-se pela primeira vez. Tu lhe creste, continuou. Eu também, mas tu soubeste quando parar de fazê-lo. Eu não. Sofia lhe tomou a mão sem apertá-la. Não foi debilidade, disse com suavidade. Foi dor, e às vezes, quando uma sangra muito tempo por dentro, agarra-se a qualquer coisa para não morrer. Tuíra fechou os olhos. As lágrimas rolaram sem fazer ruído. Não pediram permissão. Não necessitaram testemunhas. Dias depois, quando já caminhava com mais firmeza, Tuíra saiu para receber o sol. Aquinaia a viu de longe, não se aproximou, mas em seus olhos não havia rancor, só uma melancolia serena, a que se sente pelo que alguma vez pôde ser e não foi. Essa noite, em frente ao fogo, Sofia sentou-se junto a ele. Não falaram de Tuíra, não falaram de nada, só se olharam. E no estalido das chamas, no roçar de seus ombros sob as mantas, disseram-se tudo o que ainda não sabiam como pronunciar. O sol no dia seguinte voltou a tingir-se de vermelho, desta vez sem presságio, só como testemunha da dor e da vida nova que nascia entre suas cinzas. Os dias na cume haviam se tornado mais longos. O vento já não descia com lâminas de gelo, mas ainda soprava com esse tom grave que parecia advertir que a paz era sempre uma trégua. No acampamento, os homens reparavam flechas, reforçavam as tendas, e as mulheres curavam raízes que pendiam sob os beirais como amuletos antigos. As crianças, mais seguras em seus passos, começavam a trepar rochas, a rir em voz alta, a brincar sem temor, mas o céu, embora claro, não estava livre de sinais. Naixo soube antes que o mensageiro cruzasse o passo das águias. Sentiu-o no tremor leve do ar, na forma em que os animais calavam, nos olhos inquietos dos cães. O rapaz chegou exausto, com as pernas cheias de pó, o rosto queimado pelo sol. Levava uma bolsa de couro atada ao peito. Dentro vinham as cartas. Naíche as segurou em suas mãos com a mesma cautela com que se sustenta uma serpente adormecida. Eram 3. Os envelopes amarelados estavam marcados com o selo de um destacamento confederado que operava ao sul do rio Gila. As letras eram de Eduardo, reconhecíveis, caligrafia cuidada, traços longos, como se cada mentira tivesse sido escrita com esmero. As cartas falavam de uma mulher branca, Sofia Arriaga, que havia traído sua gente. Diziam que havia abandonado seu lar por vontade própria, que colaborava com os apaches, que ensinava a seus filhos seu idioma e costumes, que conhecia os movimentos dos clãs, que dormia sob o mesmo teto que um cacique inimigo do Exército do Sul. Uma traidora, concluía o oficial na carta que acompanhava os informes. Se desejam evitar uma incursão armada, entreguem-na em 3 dias. Naíche leu em silêncio. Depois saiu de sua tenda com os papéis na mão e o coração feito um nó. Essa noite o conselho dos chefes foi convocado na esplanada central. Vieram homens de outras bandas, de aldeias ocultas entre os desfiladeiros, de povos desintegrados após as guerras. Uns traziam cicatrizes no rosto, outros os olhos cheios de luto. Todos sabiam que uma decisão tomada nesse círculo mudaria o destino de mais de um. Sofia aguardava a um lado, de pé, sem pronunciar palavra. Sabia o que diziam as cartas. Sabia que os olhos que a olhavam agora eram distintos, mais frios, mais duros. A sinalizavam não com a voz, mas com a distância. Inclusive as mulheres, antes próximas, a cumprimentavam com um gesto breve, inseguro. Naíche tomou a palavra quando o fogo ardia em seu ponto mais alto. Falou em sua língua com firmeza. Explicou o que havia nos documentos, o que implicavam as acusações e depois calou.
Um a um, os chefes foram opinando. Alguns sugeriam entregar a mulher e marchar. Outros que se preparassem para a guerra. Uns poucos, os mais velhos, duvidavam em voz baixa, como se o eco do passado ainda lhe soprasse advertências no ouvido. Sofia deu um passo adiante. A voz não lhe tremia. Não quero ser a causa de mais morte, disse em seu apache aprendido com esforço. Se entregar-me evita a guerra, o farei. O silêncio foi absoluto. Ulisha baixou a cabeça. Tuíra fechou os olhos. As crianças dormiam alheias a tudo. Naiche deu um passo para ela. Sua sombra projetou-se sobre a terra como uma promessa. A olhou com intensidade. Não havia raiva em seus olhos, nem pena. Só uma verdade que necessitava ser dita. Não és moeda, declarou. Não és objeto de entrega. És parte do fogo. És dos vivos. Ninguém replicou. Alguns baixaram o olhar. Outros assentiram sem falar. Essa mesma noite, em uma tenda afastada do círculo, Naiche convocou os líderes mais próximos. Desdobrou sobre o chão um mapa rudimentar talhado em pele. Mostrou rotas, passos ocultos, barrancos que podiam ser usados como armadilhas. Traçou uma estratégia para resistir sem lutar, para desorientar, para dividir. Se o inimigo quisesse guerra, não seria em campo aberto, seria na névoa, entre rochas, onde não poderiam avançar. Sofia não estava presente, mas o sentia. De sua tenda podia ouvir o murmúrio das decisões. Preparou uma infusão com mãos firmes. Trocou os panos de seus filhos e acendeu uma vela em frente à entrada. Não como rito, como vigília. Horas depois, quando o fogo do conselho se extinguiu, Naiche a encontrou sentada, o cabelo solto, os joelhos cobertos por uma manta tecida por Ulisha. Não falou da reunião. Não mencionou a estratégia. Só se aproximou e sentou-se em frente a ela. Tenho medo, disse Sofia com voz baixa. Eu também, confessou ele. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o não dito, de tudo o contido. O vento soprava leve, levantando o tecido da tenda com um sussurro. Naiche tomou sua mão, não com impulso, não com desejo, com certeza. Seus dedos a envolveram como quem abraça algo frágil e valioso. Fica, disse em voz baixa. Não como prisioneira, como esposa. Sofia o olhou, não piscou. Seus olhos se encheram de uma umidade contida, mas não chorou. Sabes o que isso significa? Perguntou ela. Naiche assentiu. Sei que não há nome para o que somos nem regras que nos expliquem. Mas se o mundo vai queimar lá fora, quero queimar contigo. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Foi um sorriso leve, quebrado, mas vivo. O fogo que ardia entre eles não necessitava promessas. Estava feito de olhares, de noites partilhadas sem se tocar, de palavras traduzidas com esforço, de filhos que riam em duas línguas, de feridas que ainda doíam, mas que já não sangravam. Lá fora o frio regressava, mas dentro dessa tenda, essa noite o calor dos vivos era mais forte do que qualquer ameaça. E enquanto as cartas manchadas de mentira dormiam ocultas na bolsa de Naiche, a verdade se tecia, pouco a pouco, na forma em que Sofia o olhava quando ninguém mais a olhava. Porque nessa terra ferida nem todos os que respiravam estavam vivos. Mas eles sim, eles o estavam, e haviam decidido lutar para continuar a sê-lo. A neblina descia como um manto espesso sobre as encostas, envolvendo as copas das árvores e ocultando as pegadas de quem se deslocava em silêncio pelos caminhos. Não havia tambores nem gritos. Apenas o som do bosque respirando com o peito contido. O plano que Naiche e os chefes haviam traçado nas noites de vigília tecia-se agora com a mesma delicadeza com que se cruza um tear antigo, sem margem para o erro, sem espaço para a dúvida. Os confederados subiram confiantes, armados e com ordens precisas. Não esperavam resistência. Haviam lido os relatórios, estudado mapas com rotas desenhadas à mão, memorizado descrições dos refúgios na montanha. Acreditavam que chegariam ao coração dos Apaches como se chega ao final de um caminho já percorrido, mas não sabiam que o terreno havia mudado, que as armadilhas não estavam no chão, mas nas árvores, nos penhascos, nos silêncios. A emboscada foi rápida, precisa, dolorosa. Flechas do alto, rochas que caíam nos flancos, rotas falsas que levavam a desfiladeiros sem saída. O combate não durou mais de 1 hora.
Os gritos dos soldados retumbavam como ecos desorientados, sem direção. Alguns fugiram, outros ficaram estendidos entre os arbustos com o olhar vazio. Naishi foi ferido no ombro por uma bala. Não caiu. Continuou lutando até que o último confederado recuou, arrastando-se por entre as pedras com os olhos avermelhados pelo medo. Só então, quando a batalha terminou, seu corpo cedeu. Sofia o encontrou apoiado contra uma árvore com o sangue manchando sua túnica. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se junto a ele. Limpou a ferida com água fria e rasgou parte de sua saia para improvisar uma ligadura. Ele não se queixou. Seus olhos, embora tensos pela dor, a olhavam com a ternura de quem sabe que continua vivo por algo mais do que sorte. Já passou, murmurou ela com voz serena. Já estás aqui. Durante os dias seguintes, Sofia não se separou de seu lado. Trocava-lhe as ligaduras, alimentava-o com caldos que o Lisha preparava com ervas curativas, ajudava-o a levantar-se quando a dor o vencia. Em seus gestos não havia obrigação, mas sim um amor silencioso, contido, como a água que brota sem fazer ruído, mas não deixa de correr. Enquanto Naishi sarava, as crianças deram seus primeiros passos. Foi uma manhã clara com o sol filtrando-se entre os ramos e o canto dos pássaros como fundo. Pilar foi a primeira. Soltou-se da mão de Sofia e avançou cambaleante em direção ao pai que estava sentado sobre uma pedra, observando-a com um sorriso quase incrédulo. Depois os irmãos a imitaram, um após o outro, entre risadas desajeitadas e quedas suaves. O clã reuniu-se em círculo para presenciar aquele momento. Não disseram muito, só olhavam, mas seus olhares já não eram frios. Em seus olhos havia algo que antes não estava: respeito, reconhecimento e uma paz silenciosa que crescia com cada dia que passava, sem sangue nem ameaças. Uma tarde, enquanto Naishi dormia e as crianças brincavam perto da tenda, Sofia pegou o caderno de Eduardo. Segurou-o entre as mãos como quem sustenta uma lembrança que ainda dói. Era um caderno grosso de couro rachado e bordas gastas. Havia resistido ao sangue, à chuva, ao tempo, mas ainda conservava seu peso. Ainda levava dentro as palavras que ela não havia querido ler. Sentou-se junto ao fogo, abriu a primeira página, seu nome escrito com traço firme. Abaixo uma data e depois uma descrição que não lhe pertencia. Mulher branca, crioula, de caráter manipulador, astuta em aparência e perigosa se lhe concede poder. Sofia engoliu em seco, virou a página, mais mentiras, mais frases envoltas em veneno. A acusava de seduzir o líder Apache para sobreviver, de ensinar táticas ao inimigo, de criar filhos mestiços com intenções de infiltrá-los na comunidade branca. O coração lhe batia com força, mas não chorou. Continuou lendo. Encontrou descrições das rotas do acampamento, nomes de crianças, croques dos esconderijos, notas sobre Tuíra, sobre Naishi, sobre o conselho dos anciãos. Eduardo havia registrado cada conversa, cada movimento, como se tratasse de peças de xadrez em um tabuleiro que só ele entendia. Tudo com o único propósito de vender essa informação ao melhor licitante. Ao chegar à última página, Sofia sentiu que algo dentro dela se partia. Não de dor, de cansaço, de ter carregado por demasiado tempo com palavras alheias. Levantou-se, caminhou até o centro do acampamento, acendeu uma fogueira pequena, colocou o caderno entre as chamas, viu-o arder sem piscar. As páginas dobravam-se com lentidão, o couro estalava, a tinta desfazia-se em fumo. Já não és dono de nada, murmurou. Nem sequer das minhas lembranças. Naishi a observou da sombra. Não disse nada, mas soube ao vê-la que essa mulher já não carregava peso nas costas, que o havia soltado, que agora caminhava com seu próprio nome. Essa noite os anciãos do clã a convocaram, lhe falaram com respeito, lhe ofereceram algo mais do que palavras, lhe ofereceram pertença, lhe disseram que podiam dar-lhe um nome novo, um que refletisse não o que havia sido, mas o que havia escolhido ser. Sofia aceitou, ajoelhou-se em frente ao fogo e escutou o canto antigo que o Lisha entoava, as bênçãos pronunciadas em voz baixa, os tambores que marcavam o nascimento de algo novo. O nome foi pronunciado com solenidade. Tiuna, a que escolhe a vida entre a ruína. Essa mesma noite, sob a lua cheia, celebrou-se sua união com Naishi. Não houve sacerdote,
Nem anéis, nem papéis, só mãos entrelaçadas, olhares profundos, cantos que subiam ao céu como promessas sem palavras. As mulheres dançaram em círculo. Os homens batiam tambores ao ritmo do coração. As crianças riam entre as árvores e no meio de todos, Sofia e Naiche se tomavam das mãos como se o mundo por fim tivesse parado para permitir-lhes começar. Não fizeram juramentos, não prometeram eternidades, só se olharam. E nessa mirada estava tudo: o passado, a dor, a luta, mas também o futuro e a esperança. Porque alguns nomes se esquecem e outros nascem com o fogo. Nos povoados do norte, onde o vento sussurra entre pinheiros altos e as montanhas parecem tocar o céu com as pontas nevadas, alguns viajantes ainda falam de uma história que não está escrita nos livros, mas na memória dos avós e nos cantos dos anciãos. Não se menciona nos mapas, não figura nos arquivos de guerra. É uma lenda que flutua entre o fumo das fogueiras, entre os ecos que se colam pelas fendas das cavernas. Fala de uma mulher branca de olhos cor-de-mel que caminhou entre os apaches não como prisioneira nem como forasteira, mas como irmã. Fala de um cacique temido pelos soldados que deixou de ser sol vermelho para ser homem e de 3 crianças mestiças que aprenderam a correr entre 2 mundos sem pertencer por completo a nenhum, mas reclamando ambos com a testa erguida. Uma viajante branca, com caderno na mão e cabelo preso sob um chapéu empoeirado, anotou essa história em seu diário durante uma noite estrelada junto a um fogo aceso por mãos alheias. Não perguntou nomes, só escutou. Sentou-se junto a uma mulher que já tinha o rosto sulcado por linhas profundas e os cabelos salpicados de branco. Ao seu lado, um homem de ombros ainda firmes e olhar escuro lhe segurava a mão sem apertá-la, com uma paz que não se aprendia, mas que se alcançava. "É a senhora a mulher do relato?" perguntou a viajante quase em um sussurro. A anciã não respondeu de imediato. Olhou o horizonte. Era uma tarde de céu aceso, onde o sol começava a descer entre as montanhas, tingindo as pedras de um vermelho intenso, profundo, como se a terra recordasse um juramento antigo. "Não sou o que dizem", respondeu ao fim, "mas tampouco sou o que fui." Ao seu lado, o homem assentiu. Não necessitava palavras. Bastava com sua presença. Caminharam juntos até o topo da colina, onde o vento soprava com mais força e os recordos se tornavam mais nítidos. Seus passos eram lentos, mas constantes. Ele lhe ofereceu o braço, e ela o tomou com naturalidade, como quem o faz há uma vida inteira. Ao longe, 3 figuras os observavam. Um deles, alto e de rosto firme, segurava uma lança talhada por suas próprias mãos. Era Jacinto, agora um homem de olhar profundo, caçador hábil, defensor de sua gente. Ao seu lado, Mateu, mais reservado, com um livro debaixo do braço e um colar de contas pendurado no pescoço, observava o grupo com olhos que sabiam escutar antes de julgar. A terceira, Pilar, trançava o cabelo enquanto sorria. Suas roupas combinavam bordados indígenas com tecidos de algodão tecidos em povoados vizinhos. Havia nela a mistura perfeita entre fogo e ternura. Os 3 eram o testemunho vivo de uma história que ninguém se atrevia a negar, embora poucos soubessem contá-la com exatidão. Alguns asseguravam que a mulher havia sido vendida como escrava. Outros diziam que foi raptada, que havia enfeitiçado o cacique com seu olhar dourado. Alguns a chamavam traidora, outros mãe de 2 mundos. A verdade, como sempre, estava em outra parte. Sofia deteve-se à beira do precipício. A seus pés, o vale estendia-se até perder-se no horizonte. As árvores balançavam com lentidão. O rio brilhava ao longe como uma fita prateada. A seu lado, Naiche respirou fundo. Seu cabelo, já entremeado de branco, voava com o vento. As rugas em seu rosto contavam mais do que qualquer relato poderia escrever. "Lembras-te?" perguntou ela sem olhá-lo. "Lembro-me de tudo", respondeu ele. A luz do sol descia. Pouco a pouco, o céu tornou-se carmesim. As nuvens pareciam incendiar-se em silêncio, e o ar adquiriu esse tom tépido e solene das despedidas que não doem, mas que fecham ciclos. Sofia apertou com suavidade o braço de Naiche. "Desta vez não há nada a temer", sussurrou. Ele não respondeu com palavras, só pousou sua mão sobre a dela e juntos permaneceram ali em silêncio como 2 figuras detidas no tempo. Não necessitavam falar de batalhas, de fugas, de perdas,
tampouco das feridas que a história havia deixado em seus corpos. Haviam vencido o medo, não com armas, mas com vida. Abaixo, no acampamento, os netos corriam entre as tendas. O lixa já não estava, tampouco muitos dos velhos, mas os cantos ainda se ouviam ao anoitecer. E cada vez que alguém perguntava por essa mulher de olhos de mel que falava apache com sotaque distinto, as anciãs se olhavam entre si, sorriam e diziam: "Ela não tem nome, deu-o ao fogo." A viajante fechou seu caderno com mãos trêmulas. Anotou uma última frase antes de guardar o diário em sua bolsa. Nunca soube se foi verdade, mas se o foi, esse amor desafiou o mundo. O sol ocultou-se por completo atrás das montanhas, e na sombra do último resplendor vermelho, ainda se desenhavam as silhuetas de Sofia e Naiche, de pé sobre a terra que os havia unido, olhando um horizonte que já não lhes devia nada. Porque alguns amores não necessitam ser explicados, só vividos até o final. Há relatos que não se esquecem porque nos transformam. A sombra do sol vermelho é um deles, não só pelo que conta, mas pelo que desperta em quem a escuta. Não é simplesmente um relato de amor entre dois mundos. É uma mostra de que a vida, inclusive em seus capítulos mais escuros, pode voltar a acender-se se há alguém disposto a lutar por ela. Sofia nos ensinou que não se necessita uma espada para ser forte, nem um apelido para pertencer, que se pode renunciar ao passado sem esquecer quem se é, que amar em sua forma mais pura é resistir sem violência, cuidar sem pedir, olhar sem possuir. E Naiche nos recordou que os homens verdadeiramente valentes são aqueles que se atrevem a sentir e a escolher a paz, inclusive depois de ter conhecido a guerra. Se esta história tocou seu coração, deixe-nos saber. Conte-nos nos comentários que parte te comoveu mais, o que aprendeu de Sofia e Naiche. E se chegou até aqui, escreva a palavra "decidir" nos comentários. Assim saberemos que faz parte de quem sente cada palavra, cada gesto, cada sussurro desta história. Não esqueça que nas telas finais estamos deixando mais relatos como este, cheios de emoções profundas, personagens inesquecíveis e amores que desafiam o tempo. Histórias que não só entretêm, mas deixam uma marca. Subscreva, partilhe e, sobretudo, continue acreditando que o amor verdadeiro ainda pode mudar o destino, porque às vezes basta uma só decisão para começar de novo.